TV é o cabo de rede, que é esse o par trançado, o 4 pares que a gente chama de cabo LAN. Esse equipamento, esse cabo aqui, 4 pares, ele é muito utilizado, ele tem um preço diferenciado, ele tem um preço menor. Então, para a instalação, ele acima de 120 metros, ele é muito utilizado. Quando se utiliza um cabo desse aqui, a gente precisa utilizar um balão, a gente vai falar sobre ele também. Esse terceiro cabo seria fibra ótica, eu não sei se aqui já é uma realidade. Por exemplo, em São Paulo está faltando mão de obra qualificada para fibra ótica. Então, eu não sei aqui como é que está o mercado aqui ainda, mas é uma tecnologia muito avançada e vai melhorar muito a internet, vai melhorar tudo em questão de velocidade de transmissão de dados. É outro nível. Só que aí para ser TV analógico já não cabe. Isso aí é só para mostrar que o pessoal de grandes capitais utiliza essa tecnologia para ligar o IP, câmera IP. E aí sim fica uma qualidade fantástica. Nós estávamos falando agora ali no café, ambientes, fazendas, chácaras, por exemplo, que não tem acesso à internet, o pessoal utiliza a transmissão wireless. Assim como na cidade, quando a gente vê uma speed dome, por exemplo, um semáforo, ali não está cabeado, ali está por transmissão wireless. Então, até onde não tem internet, não tem condições de enxergar cabo, você tem como colocar os rádios para ir transmitindo ponto a ponto ali, para poder ter condição de chegar no CFTV num lugar onde não tem tecnologia ainda de internet. Bom, o balão, pessoal, é para a gente trabalhar a distância desse cabo UTP. Então, a primeira função do balão é casar impedância. Eu tenho aqui um conector RJ45 e tenho um BNC. O BNC ele está lá na câmera. O RJ45 vai entrar na câmera, não casa. Além da impedância, um é 600 ohms, outro é 50 ohms. Não casa a impedância, eu vou precisar desse adaptador, que é o balão. Então o balão, ele além de ele casar a impedância, ele vai proteger, ele vai filtrar, ele tem várias funções aí. Só que ele não é barato esse balão. Um balão de qualidade é em torno de R$25 o par. Um balão de qualidade. Tá? Então uma dica é assim, esses dias atrás um próprio instalador no treinamento falou, ele falou, eu compro um de R$15, mas não aconselho ninguém, ele não tem qualidade. Tá? Então eu não sei qual que você tem utilizado lá. E balão é coisa séria, se você colocar um balão vai prejudicar a sua instalação, se o balão não for de qualidade. O conector BNC, você já conhece, não custa lembrar, é esse carinha aqui. Ele pode ser climpado, ele pode ser soldado ou parafusado. Tá? Então dica de quem instala é o seguinte, ainda que seja parafusado, não esqueça de soldar, é uma dica. Tem que soldar para evitar problema. Lembrando que ele tem uma molinha. Essa molinha aqui e sem dúvidas que ela é de supra importância, tendo em vista que no equipamento, geralmente ele está no ambiente, você ou vai subir com o fio ou vai descer com esse fio. Então essa molinha vai impedir os mau contato ali bem no gravador. Isso é constante. Só para você ter uma ideia, foi em Palmas que aconteceu isso. Eu fui ver uma instalação, o gravador estava tudo instalado, tudo certinho, mas estava feio pra caramba, um monte de balão pendurado e a imagem estava ruim. Aí o cara falou, pô, olha a imagem, câmera ruim, não sei o que, metendo pau. Eu só olhando a instalação, eu sem querer, não foi por querer, diante de Deus, eu só relei, não sei de onde, lá a imagem ficou boa. Aí o cara ainda brincou, só o cara da Giga aparecer que a imagem melhora. Mas eu relei no balaio de gato, que estava aqueles balões lá atrás do gravador, e sem querer a imagem melhorou. Mas é porque, infelizmente, é a qualidade desse tipo de equipamento. Balão, o próprio BNC mal soldado, aí ele encosta na carcaça, dá um mau contato, ali já era. Ainda bem que não sumiu a imagem, né? Não, se sumir isso é sempre pior, né? Mas é sempre assim, a qualidade da imagem tem a ver com a solda, tem a ver com o balão que você utiliza.
Esse camarada aqui, ó, é o P4 macho. Esse aí é o para parafuso, é muito utilizado, pessoal, quando a solução é a seguinte: nós temos os tipos de instalação. Então eu tenho uma câmera, verde é Palmeiras, né? Melhor não. Depois tomou 6, ontem tem algum palmeirense aqui? Não? Tem. Tirando o Cristiano, ninguém mais? Sim. Palmeiras é timão, hein, gente? Ó, só dá alegria pra gente. Vamos lá. Não fala assim não. Você tá misturando o Palmeiras com o Corinthians aí. É legal. Ele só dá alegria pro Palmeiras. Eu sou desenhista profissional, aqui é uma câmera. Ó, Certo? É uma câmera, gente. Não entendeu. Seu pomolinho aqui, né? Enfim. Mas olha só. Então eu tô com uma câmera aqui. só o nariz que faltou. Não, eu já arrumo ele. É, orelha. Tô com uma câmera, só com 6 aqui e vira 6-0. Vamos parar aqui. Ó, então eu tô com uma câmera aqui. Até perdi o que eu ia fazer. Sim, eu tô com uma câmera aqui. Tô com um gravador aqui, ó. Rack. O gravador tá aqui, ó. Então tem dois tipos de instalação. Aquele que a gente pega a fontezinha e alimenta aqui, ó. Isso é uma fonte, 12 volts. E alimenta no pé da câmera. Certo? Então, geralmente essa fonte ela vai estar ligada a uma tomada, a energia em cima da laje, ela não pode estar ligada dentro do ambiente, senão fica muito fácil, então está lá em cima. Agora, vai ter ambiente que eu não tenho energia, não passa nada, uma chácara, uma fazenda. Teve um cara que queria colocar uma câmera exatamente onde ele deixava o barco, ele tinha que levar o barco para cima sempre que ele usava. E era a casa dele, estava cansado e tal. Bom, ele decidiu colocar uma câmera naquele ambiente para guardar. Quer dizer, então, só que como é que ele ia fazer? Ele não tinha internet naquele ponto. A casa dele ficava a 200 metros daquele ponto. Então, se eu tiver como cabear, eu vou ter que fazer o quê? Colocar uma fonte de 10 amperes, por exemplo, aqui. Certo? Aí eu vou levar só o fio. Aqui já vai vir o fio o fio da câmera de imagem. Eu vou ter que levar um bipolarzinho aqui que vai sair dessa fonte para alimentar essa câmera também. Então a gente chama de alimentação no pé ou alimentação individual. Alimentação individual ou alimentação no gravador, perto do gravador. Se for perto do gravador, o operário tem que ser maior, né? Bom, concernente a isso é o seguinte, pessoal. É um grande problema isso. Por quê? Se eu tenho uma distância aqui, imagina assim, ó. Se eu tenho uma distância aqui, sei lá, de 100 metros para levar alimentação, aqui são 12 volts por 10 amperes. Qual que é a tendência? Esse 12 volts, quando chegar aqui, ele está 10 ponto alguma coisa. Ele vai cair. Ainda mais se eu tiver outras câmeras. Se tiver outras câmeras tal, mas geralmente expõe 10 amperes. Geralmente coloca-se o seguinte: 5 amperes para 4 câmeras. Então se ele tiver 8 câmeras aqui, espatifadas aqui, cada um de um lado, ele vai dividir essa energia para todas as câmeras. Qual que é a tendência? Isso aqui vai cair, ó. Não vai chegar lá 12 volts nunca, ainda mais por conta da distância. Aí o cara tem que fazer o quê? Levar um cabo aqui, se virar com a alimentação, colocar essa fonte aqui perto. E geralmente quando ele coloca essa fonte aqui perto, olha que zica que dá. O cara vai precisar de um rack para colocar na parede, fixado na parede. Depois, o rack é um osso, não é um rack. Aí ele vai precisar de um organizador de cabos. Organizador de cabos, que é onde eu vou colocar essa fonte. E aí as minhas câmeras vão entrar dentro desse organizador, ok? Aí eu vou precisar de protetor de surto. Um protetor de surto eu coloco no pé da câmera. Antes da câmera, é um protetorzinho de surto para descarga elétrica. Então, é um protetor, eu preciso dele. Imagina o seguinte: se aqui for uma distância muito grande, eu vou ter que pôr balão também.
Tá? Então, geralmente a gente recomenda o quê? A cada 100 metros, 120 estourando o axial. Acima de 120 metros, eu vou ter que utilizar o balão. Eu vou colocar o balão aqui. Bom, rack organizado.